tarde a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o SEBRAE deu para que a gente pudesse discutir algumas temáticas. Eu, particularmente, tive 2 aulas excelentes agora, uma sobre inovação de serviço e outra sobre cultura organizacional, que não se tem todo dia. E o meu tema ele é um tanto mais, contribui com mais elementos reflexivos a respeito de alguns fenômenos que a gente está vivendo, principalmente fenômenos contemporâneos. São coisas do nosso tempo, que dizem muito respeito àquilo que a gente vive hoje e que tem um impacto socioeconômico imenso, que, por enquanto, ainda é difícil de mensurar. É uma manifestação claramente sem uma métrica ainda definida, sequer possui uma definição, né? O título aqui é Economia Colaborativa, que é uma tentativa de tradução do que vem a ser a expressão inglesa sharing economy. Mas existem outras expressões para tentar resumir o mesmo tema, como collaborative economy, ou collaborative consumption, que é o consumo colaborativo. Existe um estudo inglês muito interessante nesse sentido, que um pesquisador fez uma busca, essas 3 expressões que eu falei, ele fez uma busca nos periódicos ingleses de 2008 a 2014, para saber as ocorrências entre sharing economy, collaborative consumption. Em 2008, aparecia 2 para 1 para 1. Então, era mais ou menos a mesma coisa. Em 2014, era 575 para 75 para 10. Então, assim, é aí que você vê como que certas expressões são adotadas a despeito da capacidade delas de definir um determinado fenômeno. Mas, para a gente poder falar um pouco desse fenômeno, eu acho importante contextualizar de onde ele vem, como que ele surge e de que maneira ele se manifesta. Estou errado, né? Vou falar. Aí. O contexto no qual a economia colaborativa se manifesta diz respeito, em grande medida, à importância cada vez maior da noção de coletivo. Quanto mais importante fica a percepção de tudo que é coletivo na sociedade, mais manifestações de ações colaborativas e de reflexos socioeconômicos dessas colaborações nós veremos. Um exemplo para poder materializar essa ideia que eu falei aqui em nível bastante abstrato. Pense em sustentabilidade. Sustentabilidade é o exercício de um cenário da importância de ser coletivo. Você só se preocupa com sustentabilidade porque você sabe que você não está sozinho. Você só se preocupa com sustentabilidade porque você sabe que uma hora aquele recurso vai acabar. E acabando para você, pode acabar para mais. Acabando nos outros, pode acabar para você. Então, é a percepção do coletivo que move pessoas, empresas, governos, entidades a se preocupar com o que é sustentável. Ou se preocupar com práticas que sejam sustentáveis. A sustentabilidade é um exercício de cenário muito típico de quem se preocupa com o que é coletivo. Pluralismo. Essa também é uma manifestação de quem se preocupa com o que é coletivo. É quando você sabe que a diferença importa. E que um modelo, um tamanho, não veste todos. Que um modelo econômico ou um modelo de negócio não necessariamente tem características universais. Que leituras de mundo, percepções e classificações que você faz não necessariamente esgotam o que elas pretendem classificar, rotular e ler. É a percepção do que é plural que te leva... a noção da importância do coletivo é o que te leva à necessidade de perceber o que é plural. E se você unir só esses 2 aspectos, o sustentável, que diz respeito ao coletivo durável, né? Aquele coletivo que vai ficar no tempo, porque precisa ficar, porque não pode acabar. E tudo que é diferente e que importa, esses 2 fatores juntos, é um imenso motor de construção de novos mercados. Há 20 anos atrás, uma empresa que dissesse para o seu mercado, não, porque nossas soluções são sustentáveis, isso seria um diferencial competitivo dessa empresa? Nem de forma alguma. Sejamos honestos. Isso só se tornou importante, e inclusive um diferencial de consumo entre os indivíduos. Eu prefiro consumir do que seja de alguém que produz de maneira sustentável agora.
Isso tem 15 anos. A importância do plural é de agora. Veja, eu não quero aqui reescrever a história. Quem sou eu? Mas eu estou dando exemplos do nosso tempo contemporâneo, ou seja, do tempo que nós estamos vivendo. A importância do plural, do diferente, até mesmo não só em não permitir certas classificações ou passar a adotar outras, é um fenômeno recente para a gente. Isso é uma coisa de agora, de cerca de 15, 20 anos para cá, que se disseminou. Isso podia estar muito vivo na academia, eventualmente, ou em nichos, ou em ilhas de pensamentos, os famosos think tanks que existem por aí. Mas no cotidiano, contaminando todas as nossas conversas, contaminando a forma como a gente consome e como a gente provê produtos e serviços, isso é um fenômeno recente. Quando você quiser entender se há ou não há um fenômeno de economia colaborativa em jogo, pense no plural, no sustentável e na criação de novos mercados com o objetivo de manter e entender o coletivo. Isso aí é o contexto de onde esse fenômeno aparece. Mas o que eu classifico, e o tempo vai dizer se de fato é o fator de maior transformação do nosso tempo, é a conectividade permanente. A Cristina falou aqui de que não consegue sair de casa sem o celular, e isso é uma prática entre todos nós, mas verdadeiramente é muito mais do que isso. A conectividade permanente talvez seja o maior transformador socioeconômico de que se tem notícia em muitos anos. A partir do momento em que nós estamos permanentemente conectados, ou seja, vivemos, habitamos o mundo conectado, a gente é capaz de usufruir de um determinado fluxo de informações, contribuir com ele, colaborar com ele, numa medida jamais vista antes. Eu não sei, eu sou da geração que programava computador com 14 anos. Eu posso dizer que eu vi todas as transformações no mundo de TI, desde o PC 500 da Cobra, antiga produtora nacional de computadores. Você sabia que o Brasil produziu computadores? A Cobra era do Banco do Brasil. Bom, enfim. Desde essa época até desenvolver aplicativo para smartphone. Quem não é da área de tecnologia, com certeza consegue dimensionar a transformação, mas quem é, sabe o tamanho dessa transformação, de onde saiu e onde chegou. Que diferença, quantos mundos nasceram e acabaram em cerca de 20 anos. A conectividade permanente é isso, é essa capacidade, é uma capacidade que o nosso mundo moderno nos dota, ou seja, ele nos dá uma capacidade de consumo e de interação jamais visto, 24/7 por 365. Conectividade permanente é eu saber onde eu posso consumir algo ou contribuir com algo sem sequer saber onde fisicamente isso está. Projetos de crowdsourcing são isso. E já vamos falar deles. Então, unindo a crescente importância do conceito de coletivo e uma conectividade permanente, provocou um outro fenômeno, esse social, crítico, que é o quê? Que é uma nova noção do que vem a ser comunidade. Veja só, a economia da comunidade não é uma ideia nova. A própria noção de comunidade, de novo, não tem nada. Desde dos nossos primórdios, quando éramos grupos coletores, caçadores, para poder sobreviver, a percepção de que o conjunto, um grupo, um determinado todo formado por iguais, ou seja, quando você fazia a sua tribo, a sua chance de sobreviver era maior. A noção de comunidade, da economia da comunidade, que em termos econômicos mais técnicos é a economia do nicho, a própria noção de comunidade não é em si uma ideia nova, mas o que essa conectividade provocou, a importância do coletivo, o entendimento de que você pode pertencer a algo que não necessariamente está no seu mundo físico. Essa é a grande transformação. Uma pergunta que cada vez mais a gente vai se fazer é essa: a quais comunidades você pertence? Comunidade é aquele senso de pertencimento que a gente tem, é aquele senso de afinidade, de identidade que a gente tem. Há um projeto, por exemplo, que apoia alguma causa social em algum canto do mundo, e eu não preciso estar nesse canto do mundo, sequer falar o idioma desse local, mas eu consigo interagir com isso, eu consigo pertencer
àquela comunidade. E isso só a conectividade permanente pode me dar. É a única maneira. É impossível você participar, por exemplo, de um projeto de desenvolvimento de um novo produto que está sendo feito lá no Paquistão, sem saber falar paquistanês, por óbvio, mas você está lá contribuindo. Em algum protocolo comum foi estabelecido para que qualquer pessoa no mundo pudesse contribuir com aquilo. Isso é uma noção de pertencimento completamente nova. Antigamente, comunidade era a rua onde você morava, o bairro onde você morava. Era tudo um conceito muito material, muito tangível, muito fácil de identificar. A conectividade permanente muda o conceito de comunidade. O que mais tem hoje é o quê? Comunidade virtual. Em um número infinitamente superior a essa comunidade material, tangível, essa que foi a que eu cresci, por exemplo. Esses fatores levam a transformações que eu vou elencar aqui em 4 categorias. Essa classificação que eu estou fazendo é meramente para fins didáticos. De autoria minha mesmo, ou seja, não estou trazendo nenhum conceito já provado ou algum estudo científico, mas ele é uma classificação que ajuda a compreender a mudança. De onde é que a mudança vem? Muita gente acha que a economia colaborativa começou com os ativos ociosos, né? O cara tinha um carro, que ele usava só metade do período, e, de repente, surgiu alguém que disse, pô, quantos caras que só usam carro metade do período? Muitos. Pô, esse ativo fica ocioso o resto do tempo? Fica. Por que a gente não cria um modelo de negócio que possa utilizar esse ativo que está ocioso e ganhar dinheiro com isso, de alguma maneira distribuir? Bom, aí nasceu o Uber. Poxa, aquele apartamento que você tem, aquela casa de veraneio ou um apartamento menor, fica fechado 3 meses no ano. Por que você não faz alguma renda com isso? Oh, mas eu vou ter que fazer o quê? Botar num serviço, pagar alguém? Não. Se você interagir diretamente com o seu consumidor, e esse é um ponto que só a conectividade permanente te dá, que é a comunicação ponto a ponto, quem sabe você pode fazer dinheiro com isso. Nasceu o Airbnb. E assim vai. São vários os exemplos. Muita gente acredita que economia colaborativa é isso. Economia colaborativa é aquele bando de app que você bota no seu telefone que te dá direito a acessar um bocado de ativo ocioso de alguém. Seja um carro, um apartamento, quem sabe até mesmo uma ferramenta, já tem aplicativo para isso, né? O cara compartilha a chave de fenda dele. A furadeira, todo mundo tem furadeira aqui? Aí, ó, tá vendo? Furadeira é um negócio que vale a pena compartilhar, dá dinheiro. Nem todo mundo tem. Então, o pessoal acha que a economia colaborativa é isso. Ah, é um aplicativo que eu vou botar no meu celular e vou compartilhar o ativo de alguém. Bom, eu não vou dizer que não é. Eu vou dizer que não é só isso. Okay? Ativo ocioso é de onde vem a mudança. Se vocês que propõem negócios às outras pessoas, ou que têm os seus próprios negócios, não fizeram ainda o inventário dos ativos ociosos do seu business, passou da hora. Busque saber quais são os ativos ociosos que existem no modelo de negócio que você está propondo ou no modelo de negócio que você atua. Ativo ocioso hoje, com conectividade permanente e essa noção de comunicação ponto a ponto e esse novo tipo de pertencimento que você pode estar servindo a alguém que você nunca vai ver sequer o rosto. Hoje, nessas condições, isso é dinheiro. Isso é contribuição, isso é ganho. Fluxo permanente de informações. Alguém aqui se lembra, todo mundo aqui tem conta no Facebook? Todo mundo tem, né? Tem que levantar a mão quem não tem, né? Vocês lembram do que estava no feed de notícias de vocês ontem? Você lembra? Você lembra? Alguém lembra? Não, ok, o tema. Mas você lembra a notícia? Alguém lembra? Ah, eu lembro. Tinha tal coisa, vou dizer, inclusive, no detalhe aqui para você. Era isso. Alguém tem essa capacidade? O fluxo permanente de informações. Fluxo permanente. Fluxo permanente de informações é de onde vem uma grande mudança. Quem usa o Waze? Muita gente usa o Waze. Eu conheço muita gente que não usa, tá? Mas muita gente usa. O que é o Waze? Tem coisa mais colaborativa do que o Waze? Você interagindo. Olha o senso de pertencimento que eu falava da comunidade virtual que o Waze dá. Você não sabe quem são aquelas outras pessoas. Você sequer as conhece. E são milhares. Mas todos aqueles que estão ali, dentro daquele ambiente virtual, contribuem entre si, dando informações de proteção e de interesse geral a todos
de uma maneira colaborativa, gratuita e de acesso como? Todos em direção a um determinado ponto, onde todas essas informações repousam. Isso é o Waze. E essas informações são o quê? São informações sobre o trânsito. É isso. Ninguém está reinventando nenhuma outra condição. Está remodelando a maneira de utilizar. Um fluxo permanente de informações permite um êxito. Vocês conhecem o Quinto Andar? Quem conhece essa empresa? Um startup lá de São Paulo. Começaram ano passado. O que o Quinto Andar faz? O Quinto Andar é uma locadora de imóveis eletrônica, na web. O cara aluga imóvel. Não é nada disso. Isso já tem. O que o Quinto Andar faz é diferente. Ele não reinventou o mercado de imobiliário, de locação. O que ele faz é o seguinte, ele melhorou a qualidade do provimento de informações a quem busca morar em alguns lugares. Você pode pesquisar em qualquer site de imobiliária o bairro, apartamentos no bairro tal. Isso não era uma novidade. Mas o que o Quinto Andar faz? Ele coloca no seu telefone e posiciona geolocalizadamente o lugar onde você está, onde você pretende ir. Aqui, eu adorei essa rua. Tem algum apartamento aqui? Eu queria morar aqui. E você chama o Quinto Andar e ele olha para você. Ele plota tudo isso e traz as imagens em altíssima definição para você. E você vai lá e... Essa pergunta é capciosa. Alguém aqui usa Tinder? Tudo bem, gente, não precisa falar, vai. E você faz na mesma interface do Tinder, para aqueles que sabem como o Tinder funciona, que ninguém, esses sorrisinhos todos aí, né? Eu sei como funciona, de um amigo meu, né? Então, e você escorrega para um lado se você se agradou e você escorrega para o outro lado se não agradou. A mesma interface. Simples, não? Simples. Tem alguma coisa nova nisso? Não. Veja, não é uma invenção. A gente teve uma aula sobre o que é inovação aqui hoje. Isso não é necessariamente uma inovação do ponto de vista de você usar um framework distinto. O que é isso? Isso é uma remodelagem de negócio, sem dúvida. Baseado em quê? Num fluxo permanente de informação. Desculpe. E aí vem uma sopa de letrinhas e alguns termos mais específicos, porque toda nova onda tem o seu hype, né? Quando o pessoal... Toda nova onda tem aquelas palavras que são especiais e que têm aqueles significados loucos, porque as pessoas ainda não conseguem definir, não tem outra razão, não tem glamour nenhum nisso. É falta de capacidade de definição mesmo. Então, as pessoas utilizam algumas palavras especiais. O que eu quero dizer com novos atores num diálogo permanente? Eu quero dizer isso daí, peer-to-peer. Peer-to-peer é o nome técnico para comunicação ponto a ponto. É o WhatsApp na versão 1. Na primeira versão do WhatsApp, você só conseguia conversar você com outro. Depois é que inventaram um grupo, e depois é que inventaram um broadcast. E depois inventaram a voz. Botaram as chamadas de voz. Mas o WhatsApp no comecinho, e mesmo o SMS no comecinho, você só conseguia comunicar ponto a ponto, par a par. É por isso que chama peer-to-peer. Okay? Os novos atores estão em diálogo permanente, ponto a ponto. Que novos atores são esses? O crowdsourcing. O que é o crowdsourcing? Vem da junção de duas palavras em inglês que significariam fontes obtidas, ou seja, fontes que pode ser de informação, de inteligência, de conhecimento, obtidas na multidão. Ou seja, a fonte anônima. A melhor forma que a gente poderia tratar o crowdsourcing, ele é um grande caldeirão de fontes anônimas de informação, conhecimento e valor. Projetos de crowdsourcing, por exemplo. Você tem uma ideia, ou a sua empresa tem uma ideia. E não há por que você ser ingênuo para imaginar que as melhores mentes estão sempre na sua empresa. Deve ter gente pensante do lado de fora. Por que a gente não pede ajuda deles? Tudo bem, nós temos mentes fabulosas aqui, mas elas não estão todas aqui. Existe uma multidão de gente inteligente por aí que contribuiria com a tua ideia. Por que você não expõe ela? Crowdsourcing é exatamente isso. Existem vários portais no mundo hoje onde qualquer um pode expor uma ideia e receber contribuições. Crowdsourcing, alguns economistas analisam como sendo o eclipse do emprego, né? Porque na medida em que você contribui com a sua inteligência, a sua capacidade, seu conhecimento na produção de um item de alguém, isso é trabalho gratuito. Essa é uma outra reflexão para se fazer. Quem? O Wikipedia já é um pouco disso, sem dúvida. Ótima intervenção. O Wikipedia, para aqueles que... Todo mundo conhece o Wikipedia? Posso passar, beleza.
Depois disso, depois do crowdsourcing, surgem dois atores aí que também palavrinha de moda, que são os prosumers e os producers, também dos termos em inglês de professional consumer, que é o prosumer, e productor user, que é o usuário que produz seu próprio item. Isso aqui, o prosumer, ele é mais ou menos o seguinte: pensa nas novas interações que só a conectividade dá, que só a comunicação peer-to-peer dá, que é o seguinte: o teu cliente te diz como ele quer consumir o teu produto ou serviço. Antigamente, até bem pouco tempo atrás, só existia um tipo de economia, que é a push economy, que é aquela que você vai ao mercado e compra o que o mercado tem para vender. Ponto. Você olha para a gôndola e tem lá 18 marcas de molho de tomate, mas só tem aquelas 18 marcas, você entende? Se você quiser alguma coisa diferente, reagrupado de uma outra forma, ou às vezes com sabor, você não vai conseguir consumir porque você consome o que o mercado te dá para você consumir. Isso é o push economy, ele pega e empurra o produto para você. Ó, consome isso aqui. O prosumer é um outro cara, que só surgiu agora, que é um novo ator. Quem ele é? Ele diz o seguinte: ei, Nike, eu não gosto de nenhum modelo de tênis seu. Posso desenhar um? Deixa eu te dizer como é que eu acho que é legal. Aí ele vai lá, a Nike abre um espaço e ele desenha o tênis. E aquilo começa a ter like, igual o Facebook. Aí daqui a pouco o pessoal descobre que tem mais de 100 mil likes num tênis que foi alguém que desenhou porque tem uma determinada necessidade de consumo que a Nike, que ficava empurrando os modelos que ela acha bonito, não conseguiu vender. O próximo é aquele tipo de consumidor que começa a determinar para o seu provedor como ele quer que o serviço seja provido ou como ele quer que o produto seja feito. Esse é um novo ator. Várias empresas possuem hoje canais, principalmente nas redes sociais, onde ela interage diretamente com o seu consumidor. São os próximos. E o producer desculpa, eu falei da push economy, troca o quê para agora? Para pull economy. Na verdade, é o cliente que diz como é que o produtor tem que fazer. De novo, é uma ideia absolutamente nova? Não. O alfaiate era assim, não era? Não era o consumidor dizendo como é que ele queria o produto? Era. Só que aqui a gente está falando num ambiente que não tem limite. Não há uma limitação física, não há impedimento logístico, não há limite nenhum. É absolutamente viável e possível. O producer é um outro tipo. Todo mundo aqui já viu impressoras 3D, não é? Alguém já parou para pensar o que vai acontecer quando todo mundo tiver a sua? Todo mundo tiver a sua impressora 3D. Você vai comprar talher, você vai comprar prato, você vai comprar copo, você não vai comprar mais nada disso. Você vai fazer na sua casa, certo? E ainda vai capturar designs de algum projeto de crowdsourcing que algum designer muito legal resolveu fazer uma contribuição gratuita e desenhou copos e pratos com um design chocante, for free, de graça. E você vai lá e vai imprimir o prato na tua impressora, porque uns 2 quebraram aí, deixa eu repor. Esse é o producer, aquele que é um consumidor, sem dúvida, mas é capaz de produzir o seu próprio item. É um novo ator dessa economia também. Perdão? Exato, a gente vai chegar nesse ponto aí. E outra coisa que tem a ver com meu primeiro slide, que é a importância crescente do coletivo, né, do conceito coletivo. Isso é transformador. Eu não conheço ninguém que não tenha um sentimento de satisfação pessoal quando ajuda alguém. Eu não conheço ninguém que, não sei vocês, mas que ajuda alguém e depois fala, putz, que droga, ajudei alguém. Eu não conheço ninguém assim. É o contrário. Quando você ajuda alguém, ou quando você faz, entre aspas, né, faz o bem, sem querer entrar em discussões de bem e mal, mas quando você faz o bem, quando você ajuda alguém, existe uma satisfação muito íntima, existe uma alegria, uma satisfação, um senso de felicidade individual, de realização e de reconhecimento que esse tipo de atitude provoca. E junto com a noção de coletivo, a de sustentável, essa percepção do que eu vou chamar aqui de solidário, na falta de uma palavra melhor, esse conjunto de coisas também é extremamente transformador e tem sido cada vez mais. Algum de vocês aqui já ouviu falar na Khan Academy? Pô, o que é a Khan Academy que não é o coletivo sustentável solidário? Um cara, para quem não sabe, um cara
resolveu dar aula para a prima dele e resolveu gravar os conteúdos, de modo que a prima dele pudesse consultar os conteúdos quando ela precisasse de novo, sem que ele estivesse lá, ela não deixasse de aprender. E aí, ele fez um vídeo, 2, 10, e o outro amigo fez mais, e daqui a pouco os caras têm 6 milhões de aulas livres para qualquer um acessar, em 36 idiomas. Tem curso de matemática, de história da arte. Alguém aqui já viu o curso de história da arte da Khan Academy? É brilhante. É brilhante. Tem um aplicativo daqui de Brasília. Vocês ouviram falar numa menina chamada Jessica Behrens? Não? Que é o do Trader. Então, essa garota, ela estudava na UNB e passou uma temporada em Harvard e voltou. E, por uma necessidade pessoal, ela precisava sair da kitnet dela, porque ela ia se mudar. E nessa kitnet tinha um sofá. E ela não tinha o que fazer com esse sofá. E ela não sabia sequer precificar o sofá. Se o sofá valia R$100 ou R$1.000. Ela não sabia. E o que é que ela fez? Pô, mas como é que eu faço? Eu não vou anunciar o sofá. Porque e se não vender? Eu tenho que sair da kitnet. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou anunciar de outro jeito. Eu vou disparar para todo mundo que eu tenho um sofá. Quem quiser, pega. Eu não preciso mais dele. Veja, não é aquela diferença entre o preço e o valor. O que era importante? Ela botar um dinheiro no bolso ou ela resolver um problema? Naquele instante, era importante resolver o problema. Se ela ia conseguir vender o sofá ou doar o sofá, veja, naquele instante, naquele contexto, para aquela pessoa, isso era irrelevante. E o que ela descobriu quando ela fez um aplicativozinho bobo? Ela descobriu que tem muita gente assim. Muitos iguais a ela. E hoje, o Trader, se você for lá, tem tanto item para troca, quanto item para doação, quanto item para venda. Porque ela também não restringiu. Tá, se você quiser vender, por que eu vou te impedir? Se você quiser trocar, troca uma TV por uma cama. Ok. Não é quanto custa a TV ou quanto custa a cama. Isso é uma relação entre preços. É qual é o valor que você consegue ter executando a troca. Isso é um mercado absurdo. Totalmente subdimensionado, não só no Brasil, no mundo inteiro. Que é o mercado da troca. É o mercado do coletivo sustentável solidário. Só para a gente poder entender a dimensão do que está sendo chamado de economia colaborativa no mundo, eu coloquei um slide aqui da Business Insider. É uma publicação do Wall Street Journal que pegou o tamanho das 10 maiores startups do mundo que tiveram algum tipo de aporte financeiro por investidores. Vocês conseguem ver esses númerozinhos? O pessoal que está mais atrás está pequenininho, né? Bom, basicamente é o seguinte. Aparece aqui a luzinha? Aparece. Ó, aqui, nessa coluna, é o aporte financeiro que os investidores fizeram em cada uma das empresas. E aqui a lista de empresas, e essas tiras coloridas são o valor de cada empresa no mercado mundial, baseado no total de ações existentes na Bolsa vezes o preço da ação. Ou seja, o valor mercadológico, sem trade, sem marca, né, sem brand, só o valor de ações de cada companhia. São 10. De todas essas aqui, a Xiaomi, chinesa, produz item. Produz celular, roteador de rede, esse tipo de equipamento tecnológico, eletroeletrônico. E a Palantir é uma empresa responsável por desenvolvimento de soluções de segurança cibernética. Então, ela produz softwares de controle de invasão e esse tipo de coisa. Todo o resto... e aí SpaceX. A SpaceX é uma das empresas que tem como acionista o Elon Musk, da Tesla, foi o cara que inventou o PayPal. E o SpaceX é aquela empresa a primeira empresa na história da humanidade que conseguiu trazer um foguete de volta e pousar ele. Vocês chegaram a ver isso? Isso é absolutamente... Pousou de novo, a terceira vez. Isso é revolucionário para a humanidade, porque toda a produção que foi feita em termos de foguete, tudo que já foi feito para mandar para o espaço, era feito como lixo, porque se sabia que seria perdido. No cômputo do risco financeiro daquilo, você tinha que computar a perda de 100% do item, porque ele não ia voltar. Você ia perder, ia embora. Ou então ia cair na Terra em algum dia, na órbita, e eles faziam aqueles avisos, aqueles alertas, né? Então, tirando a SpaceX, a Palantir, que é muito específica, e Xiaomi, todas as outras são empresas de serviços.
Eu senti a Uber aqui em outubro, esse dado é até outubro de 2015, está muito pequenininho aqui, mas está escrito. Uber valia 51 bilhões de dólares em outubro de 2015. Alguém sabe quanto vale a Ford? A Ford. Sabe quanto vale a Ford? Vale menos, vale 49 bilhões. E vamos lembrar, o Uber não é dono de carro nenhum. É a maior empresa de frota de veículos do mundo que não tem veículos. Okay? Então, esse tipo de economia, de fato, é revolucionário. Agora, você consegue medir a Tesla, que eu avisei, que eu falei aqui, que é aquela empresa que faz carros elétricos, que é do Elon Musk. Tem gente que diz que a Tesla vale 30 bilhões de dólares. A maioria dos analistas acha esse número astronômico, não vale isso. Até porque eles receberam 300 mil pedidos para comprar um dos carros deles, né? Um dos modelos, e a capacidade produtiva deles é 20 mil. Ou seja, eles não vão conseguir fazer. Então, como é que uma empresa que não consegue atender seu mercado vale 30 bilhões? Então, existem outras ponderações. Agora, essa discussão, o que é mais importante? O usufruto ou a propriedade? O que é mais importante para vocês? Ter a certeza de que você vai sair da origem e chegar no seu destino ou ter o carro? Hoje, Folha de São Paulo de hoje, está lá. Carro, táxi, Uber, Osascar. Calculadora mostra o que vale a pena. A gente está chegando muito perto do momento onde vai ter o que se chama de shift, né, a mudança. Que é quando o acesso for muito mais relevante do que a propriedade em si. O usufruto vai ser muito mais importante do que a propriedade. Algumas reflexões que eu deixo para vocês para encerrar. Todo mundo que fala de economia colaborativa critica e diz assim, mas no final tem um dono. Esse negócio de crowdsourcing, um bocado de gente se ajudando, mas no fim tem um dono. Será? Será que no fim tem um dono? Você pode existir até um seguinte cenário. Um dia, a GM vai cansar de ver o Uber ganhar tanto dinheiro e ela vai abrir na frota dos meios de produção que ela domina totalmente, porque ela dobra desde a chapa de aço até entregar o GPS do veículo, é tudo dela. Ela domina o processo produtivo inteiro. Por que ela não abre um negócio de transporte individual com a frota dela? Imagina, a preço de custo a frota. Ela vai poder cobrar metade do Uber e acaba com o Uber. Pode ser? Pode. Se você usar esse mesmo raciocínio no limite, o que vai acontecer? Você vai pegar um fenômeno que nasceu colaborativamente e vai, no limite, os grandes vão absorver tudo isso e vai virar um mega oligopólio. Pode ser? Pode ser. O tempo vai dizer. Sempre há um dono. Mas será? O crowdsourcing é impressionante. Vocês já ouviram falar na internet da energia? Você produzir energia propriamente é a grande discussão de energias renováveis hoje no momento. O que mais se discute é a capacidade de se produzir, de se ser autossuficiente em produção energética. E quando eu digo autossuficiente, é cada um de nós autossuficiente, tá? Placas solares, aquele magnético, do campo magnético, que você cria uma inversão magnética e isso gera energia, que foi uma tecnologia proposta por Nikola Tesla há mais de 100 anos atrás. A internet de energia seria o quê? Imagina todas as casas produzindo sua energia a partir de uma energia renovável, o sol, o vento, e distribuindo isso em grid, tal e qual a CEMIG faz, a SEB faz. A energia vai ficar gratuita, então, não é? É. Então vai ter um dono? Talvez não. Sobre gratuidade. A gratuidade é o fim do capitalismo? É o que muita gente fala. A gratuidade é o fim. Será? Existe a gratuidade? Essa é uma grande reflexão. Você tinha feito o comentário, e essa frase aqui, da produção em massa, que era o suprassumo do capitalismo, era o quê? Quanto mais você fosse capaz de produzir com o mesmo valor de custo, ou seja, que seu custo marginal fosse minorado, maior o seu lucro, maior o seu sucesso, maior o seu acúmulo, maior tudo, certo? Só que a gente está muito perto de trocar a produção em massa pela produção feita pelas massas. Lembra daquela ideia? E quando todo mundo tiver impressora 3D? Diante de tudo isso, quem vai ser rico nessa economia? O que é riqueza? O que vai ser riqueza? Porque no capitalismo, a riqueza é sinônimo de acúmulo. Tá, mas vai acumular por quê? Se, na verdade, a importância é o acesso. Talvez o rico seja aquele
que consegue ter o plano A, o B, o C e o D de conectividade. Quando a Vivo cair, ele entra na Oi, quando a Oi cair, ele entra na Claro, quando a Claro cair, de modo que ele está permanentemente conectado e, portanto, apto a consumir, usufruir e contribuir com o resto do mundo. Esse é o rico. Pensa você, o pessoal que vai falar de... Falaram já de internet das coisas aqui hoje, né? Então, pensa quando você entra num hospital e o teu e-mail aqui, ó, cruza com um prontuário eletrônico e o hospital sabe tudo de você. Por quê? Porque você está conectado. É só por isso, não é por nenhuma outra razão. E aí você sai, você faz um exame, aquele exame é transmitido para outro lugar, no laboratório, você vai lá pegar... E por que o exame conseguiu ser transmitido? Porque ele está conectado, não tem outra razão. E assim vai, e assim vai. E para você ser cidadão, você tem que estar conectado. Para você ser um cliente, você tem que estar conectado. Para você ser um provedor, você tem que estar conectado. Então, rico quem é? Rico é quem está permanentemente conectado. Essa vai ser, talvez, a grande noção de riqueza. Mas eu não tenho bola de cristal. O tempo vai dizer. Mas é uma reflexão interessante de se fazer. Era isso que eu queria trazer como mensagem para vocês. Pensem em seus negócios, na hora de propor, na hora de ter, com a ideia de coletivo na cabeça, com a ideia de conectividade permanente. A conectividade permanente não é uma opção. Ela tende a ser uma condição, uma premissa, na verdade, uma condição anterior a todas as demais. E fico à disposição e agradeço mais uma vez ao Sebrae pela oportunidade de trazer algumas reflexões, sem querer antecipar os argumentos da minha tese, mas, enfim, trazer algumas reflexões para vocês. Muitíssimo obrigado.